processo de gnose vegetal, entrar no Nagual e fazer o processo no Nagual é a mesma coisa de você ir até a Lua ou no fundo do mar. Você tem que ser um atleta, você tem que ser uma pessoa com profunda dedicação, você vai se tornar parte de um número muito limitado de pessoas que conseguem fazer isso na realidade. Que falar que faz, muitos dizem. A questão é realmente conquistar isso, né? Vamos lá, vamos começar com isso, que é introdução, né? Vou explicar uma coisa. Esse estudo, a todos, é um estudo introdutório, por incrível que pareça. Todo mundo pergunta para mim, mas isso aqui é só a base, é só a introdução? É. Mas por que é só a base, só a introdução? Porque, na verdade, isso aqui é uma jornada, é um caminho. O que eu vou passar hoje e esses dias do retiro, quando nós vamos nos conhecer pessoalmente, alguns outros já são da ordem, é os primeiros ensinamentos para uma pessoa para não ser, como que chama aqui, fala isso no Brasil, não ser ignorante, ignorar o conhecimento relacionado a como se portar, como se manifestar, como refletir sobre o que acontece dentro de um processo de gnose vegetal. Nós vamos falar sobre vários assuntos, né? A jornada do Nagual, a questão dos mundos dimensionais, a questão de projeção mental que as pessoas fazem, né? A questão de programação mental. Nós nos programamos constantemente, normalmente para dar errado, né? Normalmente para dar errado, porque nós vamos pela dor. Aonde nos machuca, nós não adentramos. E por não adentrar, acabamos nos limitando, né? Vamos falar sobre os mundos espirituais, porque, neste caso, né, como é um processo de gnose vegetal baseado dentro do caminho verde, que é xamanismo, então o foco vai ser esses ensinamentos baseados dentro do xamanismo do caminho verde. Especificamente, o mundo espiritual na visão do pajé, do arumuyá, do coci, né, de algumas tradições indígenas, e para que todos saibam, né, o caminho verde que representa dentro do xamanismo, do primatismo, nós temos vários caminhos, né? Todo mundo, a maioria deve saber, é o caminho vermelho, o caminho azul, que é o caminho andino, o caminho verde, que é esse caminho amazônico, e a questão do caminho do guerreiro dimensional, né? Que é a questão de gnose vegetal. Existem outras vias? No fundo, existem, mas com a aplicação, muito poucas ainda sobrevivem. Tá? Nós vamos falar sobre orientadores, os mentores, os guias espirituais seus, né? Porque durante esses dias o que não se revela acaba se revelando. Essa é a verdade. Nós acabamos conseguindo, e vamos conseguir vocês, eu espero que cheguem lá, deixar isso bem claro, quem é o meu mentor de frente, quem é meu guardião, aonde está a minha força espiritual de conexão, de religarem. Isso é muito importante vocês entenderem isso, né? Em questão de procedimentos no mundo espiritual, o mundo espiritual possui procedimentos. Se você chega em qualquer lugar, você tenta fazer como os romanos, né? O ditado se usa no Brasil, em Roma, faça como os romanos. Então, nesse sentido, o mundo espiritual ele tem regras, mas não tem. As regras são impostas por você, pela tua sintonia, pela tua vibração, pela tua comunicação espiritual. Elas não existem, mas elas vão existir porque você ainda não as rompeu. Essa é a verdade, que poucos querem comentar, mas a gente vai mergulhar muito nessa questão referente sobre procedimentos que fazem com que, na verdade, o caminho espiritual, nosso mergulho no Nagual seja melhor, seja mais tranquilo, seja mais sereno. Não quer dizer que você não vai ter peia, não quer dizer que você não vai ter que fazer as pessoas que vão precisar de pagelança, porque isso tem a ver com o indivíduo.
mas você pode criar e se precaver a um ambiente mais saudável dentro do processo espiritual, referente ao teu procedimento até junto às entidades, junto ao plano do Nagual, que é importante, né? Procedimentos importantes antes de rituais, nós temos que falar disso, que tem coisas que atrapalham o ritual. Destrói o teu ritual se você caminha sobre este plano de ideias. Vamos colocar algumas aqui, algumas atividades talvez agressivas, ritualísticas, a questão sexual, porque o processo sexual cria um processo referente a entidades, obsessores, outras coisas que a gente tem que conversar, que na verdade acabam contaminando toda a comunidade. Existem pensamentos obsessivos, tem várias coisas que eu vou pegar a cada ponto. Estou passando só uma visão geral. Vamos falar um pouquinho sobre a ayahuasca, sobre rapé, sobre sananga, né? Verdades e mentiras, coisas básicas referentes que vocês deveriam saber sobre a ayahuasca. Não doutrinações, verdades que vêm dentro da ciência, que vêm dentro das culturas indígenas, que vêm dentro da experiência, não da teoria. Porque eu já vi muita teoria bonita. A questão é a realização. Todo mundo pode ter milhares de teorias, mas a questão, se você não tem esse nível de realização, vai ficar difícil. Efeitos e contraindicações. Tem pessoas que são mais sensíveis. Tem pessoas que têm mais dificuldade em entrar na força. Tem pessoas que, na verdade, têm contraindicação a DMT. Ao DMT, não. Ao IMAL, principalmente. Tem contraindicação. Pessoas que têm problema de fígado, de rins, têm contraindicação. E, ao mesmo tempo, dependendo do caso, é indicado você tomar, porque ele cria um choque, né? Uma terapia de Reich, bem focada e bem expansiva, que faz com que, na verdade, haja uma reforma, um restart de alguns órgãos. É que acontece no referente ao Kambo, que dá um restart. Poucas pessoas sabem disso, eu, quando comento, muita gente não acredita, mas faça um teste. Se um homem tomar Kambo, se você fizer Kambo, depois que ele para de vomitar, ou não, né? O Kambo não é obrigatório que você vomite, depende do caso. Mas depois que passa o efeito, se você fizer exame de gravidez a um homem, parece que ele está grávido. Sabia disso? Imagina o que faz jogar todas as nossas enzimas, todas as nossas endorfinas, todas as nossas substâncias bioquímicas, nossa salada bioquímica para fora, para que seja refeito, né? Novos hormônios, novas enzimas, do zero, sem essa densidade, sem essa contaminação que o corpo mesmo verifica, porque todos vocês têm várias contaminações no corpo. Um corpo saudável, perfeito, começa que não pode tomar água nem garrafada, nem da torneira, tem que ser água de poço, por causa do cloro e do flúor, especialmente por causa do flúor, porque o flúor impede a pituitária. Ele impede que, na verdade, nós tenhamos certos processos mediúnicos. Então, não tem como. A nossa alimentação, a gente tem que tentar encontrar uma via equilibrada para que a gente consiga realmente ter um corpo saudável da melhor forma e poder queimar, né? Porque o índio, ele consegue, e é uma coisa que eu sempre ensino, mas poucos conseguem, né? E, na verdade, você não precisa tomar grandes quantidades de ayahuasca para entrar numa força longa. Você precisa aprender o processo que, na verdade, tem a ver com a subida da força, tem a ver com quantidade, tem a ver com capacidade de absorção do corpo, e depois tem a ver com a descida, que é o quê? Quando o teu corpo tem no seu DNA uma concentração muito alta já de DMT. Você já tem DMT no corpo. Todos nós temos. Todas as plantas têm, né? Todo ser vivo, toda madeira, essa palha aqui, esse junco aqui tem DMT. Tudo que tem natural tem DMT. Mas uma concentração, às vezes, ínfima.
entendeu? Como é o nosso caso, temos uma concentração ínfima, que ela se manifesta. Quando você começa a tomar ayahuasca, essa concentração ela começa a ser reproduzida, porque ela não é produzida naturalmente, ela é produzida e guardada. Mas aí, é tanto que a primeira vez, isso é interessante, todos vão concordar comigo, eu acredito, espero assim, que a primeira vez que vocês tomaram ayahuasca na vida de vocês foi possivelmente uma das experiências mais memoráveis. Por quê? Fora a questão de programação neural tua que estava limpa sobre o Nagual, não existia uma programação sobre a ação, então foi o primeiro impacto a ser criado. A questão que o teu organismo não estava preparado para receber a ayahuasca. Agora ele se protege. Muitas vezes você não tem mais migração, você já não ouve, sabe? Ou a força é muito agressiva, isso é muito comum, ou a força não vem, também é comum. Cada caso tem o seu procedimento, tem o seu porquê, né? Outras coisas que a gente precisa aprender, e esse é muito importante dentro da questão de você quiser realmente se tornar, não durante esses retiros, né? Mas caminhar para essa via de Arumuyá, né? Que tem a ver com a capacidade dimensional, você tem que aprender a meditar. Eu sempre digo e sempre repito e vou repetir que a capacidade que o polimatismo alcançou, que eu alcancei, que vocês vão entender referente ao processo dimensional, ele tem a ver com a capacidade minha como yogi. Eu sou um mestre polimata, vou fazer 39 anos esse ano, né? De caminho espiritual e tenho 30 anos, vou completar 30 anos como mestre espiritual. Eu meditei muito, tanto que minha vida se virar a câmera, o outro lado, vocês vão ver o altar hindu principal. Isso aqui é um pedacinho, são vários altares aqui dentro da casa monástica. Eu meditei muito e aprendi vários processos de meditação, essa concentração, a me focar, a observar. E isso me fez diferente. O processo de meditação é importantíssimo. Pessoas que não meditam, elas não vão ter capacidade de adentrar de forma consciente no Nagual, trazer a informação e manifestá-la fisicamente. Isso é bem claro isso. Precisa-se meditar. Aprender vários processos de meditação. A gente fez o primeiro curso de meditação, que era uma coisa bem basiquinha, né? Que eu falei assim, não, vamos ensinar aquela pessoa que não quer ensinar. E ela nem quer ver o vídeo, né? Uma coisa bem simples. Agora, em breve, vai ter um conteúdo mais profundo sobre meditação. Você precisa aprender a se centralizar, porque as imagens, os fractais, as cores, as cenas, elas aparecem dentro do processo. Mas você tem que aprender a ser um observador, não ficar reagindo. Ah, eu vi um bicho, sai correndo. Várias pessoas fazem isso no processo da ayahuasca. Claro que ela não vai alcançar. Ela está reagindo. Ela tem que ser um observador. Aprender a ser um observador. Aprender a ter essa relação com as entidades, teus mentores, para que eles possam se manifestar sobre outro plano, para te ajudar. Porque a verdade do Nagual, que eu vou entrar ali, que eu nem cheguei para falar nisso aí, é o primeiro tema, né? Ela é muito mais longa, né? A gente tem que aprender também a direcionar nossos pensamentos. É outro fator que precisa ser colocado. Se você entra no trabalho falando que tudo vai dar errado, vai dar errado mesmo, pode ter certeza. Tua mente que se cumpra as sementes que você planta, conscientes e inconscientes. O Nagual, ele vai obrigatoriamente, a supraconsciência vai obrigatoriamente potencializar aonde você está, quem você é e como você se encontra. Ok? Então, desta forma, repita o seguinte: o processo esse processo que o pessoal trabalha da ayahuasca, ele tem capacidade de você enxergar o futuro, ele tem capacidade de você
poder enxergar o presente de uma forma ímpar, enxergar a verdade, não a sua limitação, e redirecionar o passado. Não mudar o passado, mas sim ressignificá-lo. E, com isso, mudar o seu presente e as suas reações presentes. Então, policiar nossos pensamentos é muito importante. Se você entra com um pensamento pensando bobagem, porque, pelo amor de Deus, eu começar a recitar o livro de bobagens que a mente passa durante o ritual. Você fica focado, potencializando isso. Então, o que você tem que focar, obrigatoriamente? Então, prosperidade material. Eu vou falar de prosperidade material, sim. A prosperidade material é a reação material do que você potencializa espiritualmente, reflete emocionalmente e se manifesta fisicamente. Todos vocês querem progredir financeiramente. Vamos ser bem diretos. Eu quero evoluir espiritualmente. Ótimo, todos nós queremos. Por isso que nós estamos reunindo sobre esse prisma. Porque o primatismo caminha com o prisma material, emocional e espiritual. Você quer segurar o espiritual? Ótimo. Você quer segurar o emocional? Ótimo. Você quer segurar o material? Ótimo. E em breve você vai entender que você precisa potencializar os três. Porque um potencializa o outro. Aí vira um ciclo vicioso que se autogenera, que ele se automultiplica, ele dá proventos contínuos, se automultiplica. Entendem? Mas para isso, a nossa mente, que mente, mentirosa, nos ilude, nos limita, tem que ser superada. E para isso você não pode reagir, você tem que ser um observador, você tem que aprender sobre si próprio. Você precisa aprender sobre si próprio para entender quem é você, quem é teu mentor e quem são obsessores. Se você não se conhece, como você vai conhecer o que está além? O primeiro passo é autoconhecimento. A gente passou, hoje estamos falando de gnose vegetal, esses próximos retiros. Nos últimos foram falando de Kundalini, foram falando de chakras, de que é o autoconhecimento, buscar esse conhecimento específico. Porque o conhecimento ele não para. Quando você parar com o conhecimento, parar com a evolução, com a experiência, com a realização, você acabou de se limitar. Você acabou de sentar na cadeira, falar que é mestre e não precisa aprender mais nada. O verdadeiro ato de superação, de maestria, que faz com que nós cresçamos. Os obstáculos fazem com que nós adentremos a um novo ato de evolução. Ninguém agradece os obstáculos e problemas que lhes trazem, né? Eu não agradeço, não, porque me causaram vários ultimamente. Eles fazem com que eu me supere, eu me renove, eu me transforme. E isso que é a beleza do xamanismo. Ele faz com que nossas reações materiais, emocionais e espirituais se conjuguem de uma forma intensa. Muitos de vocês precisam de um estado Reich, né? Terapia de morte, terapia de choque, precisa ser sacudido, especialmente quem trabalha com ayahuasca. Porque pessoas que trabalham com ayahuasca têm um perfil psicológico diretamente, muitas vezes focado em querer ver para crer. O verdadeiro evangelho de São Tomé fala sobre crer, por isso ele vê. A nossa crença nos multiplica, faz com que ela se torne mais poderosa. Mas a nossa crença não pode ser cega, ela tem que ser científica. O que quer dizer isso? Ela tem que manifestar resultados de benefício material, emocional e espiritual. E não é esperar que, vamos rezar que o mundo vai se resolver. Filhos, eu já faço isso. Que se resolve espiritualmente é rezando, é se conectando. Para se sentir melhor, é realmente fazendo isso. Mas eu quero progredir emocionalmente. Então, abra os braços para amar e ser amado. Quebre as correntes de dor que você tem, de limitação. É isso que a gente precisa conversar nesses retiros. A evolução tem a ver com reforma íntima. O que você vai precisar? O que vocês vão jogar fora nesse retiro? E o pior que eu estou falando, que pelo que me falaram, metade do pessoal é novo, né? Nem está entendendo nada, né? Esses são novos, a metade.
o que vocês precisam jogar fora para reformarem-se? A gente tem que jogar sempre alguma coisa fora e trazer uma nova. Inovação, continuidade, movimento. Materialmente, eu vou começar a melhorar minha vida material. Eu vou pensar, tá, vai pensar em quê? Temos que colocar objetivos. Não, vou começar a ser agora trade, vou começar a investir na bolsa, vou investir em imóveis, vou começar a guardar dinheiro na poupança, coisinha simples. Na poupança, não, sinceramente, tem fundos de investimento baratos, simples, mais fáceis. Entende? Porque você vai utilizar a inteligência financeira, a inteligência do mercado, se você precisa avançar a nível material, precisa fazer isso. Muitos de vocês são jovens. Vocês precisariam já nesse instante começar a se organizar para se estabelecer financeiramente ali na frente, para não fazerem nada. E quem já está numa certa idade tem que agora correr com isso ainda mais. Porque a vida é um equilíbrio entre vida material, emocional e espiritual. Mas a vida é o mais importante da espiritualidade. Teve épocas que foram. A realidade é que hoje todos nós medimos isso sobre esses 3 pontos, que é as nossas ações dentro da vida material, dentro da vida emocional, de amar, ser amado, ter carinho, sabe? Abraçar as pessoas que estão ao nosso lado, a gente não dá nem mais valor, né? Recuperar valores que vão fazer com que nós sorríamos, não simplesmente o sorriso de aeromoça, né? Eu estou com barba, não está nem para ver o sorriso. Eu vou cortar a barba esse dia. Não dá para ver o sorriso do aeromoça. Mas sorrir com fígado. É assim que se fala no Ayurveda. É sorrir com fígado, sorrir de dentro para fora. Ter gratidão. É importantíssima a nossa via de gratidão sobre todos os aspectos, sobre a espiritualidade, sobre o que a espiritualidade traz, sobre todos os resultados que você alcança. Bom, vamos ter que falar sobre padrão vibracional, que é isso que está falando, né? Porque o padrão vibracional emocional positivo faz com que você procure, você se anime e você consiga avançar materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, precisamos trabalhar com isso. Supraconsciência e epifania. Trabalhamos com a ayahuasca num ritual, vocês podem achar meio isso absurdo, né? Mas num ritual de 5 horas, que é normalmente o padrão que a gente usa, você vai entrar em epifania durante 15 minutos só. É isso que o corpo aguenta. O corpo não aguenta muito. E você pode alcançar mais? Pode. Se você tomar todas as doses, você faz 3 epifanias no mínimo. Só que você vai perceber que chega um momento que você cansa, né? Aquilo é um esforço fisiológico muito profundo, que dá reações físicas, emocionais. Então, dentro da questão da supraconsciência, atingir consciência, ouvir a Deus, e Deus falar conosco, e nós conseguimos ouvir a Deus, né? Ao nosso eu interior, chame como você quiser, a sua consciência, ao ser divino que lhe acompanha, cada um dentro da sua verdade. Ter essa comunicação, ela tem que ser verdadeira, tem que ser confiável. E a primeira pergunta que eu lhes pergunto mediunicamente, será que vocês são confiáveis nesse instante mediunicamente? Humildemente lhes digo. Questionarmos faz com que nós nos evoluímos, faz com que nós nos certificamos, nos entendemos, e faz com que nós alcançamos realmente o resultado. Não tem questão, problema nenhum. Perguntar, questionar, sabe? Porque isso faz o crescimento. É muito importante nós entendemos o processo de supraconsciência como um ato de observação. Vamos chegar lá. Mediunidade na gnose vegetal. Isso é uma coisa que é bem complicada de explicar, porque as pessoas que chegam de tradições africanas, elas têm
uma doutrinação das entidades. As entidades, as pessoas que chegam de tradição de Umbanda, por exemplo, têm outra doutrinação. O kardecista tem outro. O xamânico tem outro e ainda tem o animismo, né? Também temos essa questão do animismo. Então, cada pessoa está num estágio diferente. Esse é um ponto. Quando você vem de Umbanda e Candomblé, por exemplo, é natural que certas tradições ligadas à floresta, né, na Pai Oxóssi, os caboclos, se manifestem mais plenamente nisso. Mas isso não são as entidades específicas do xamanismo, tá? Do Caminho Verde. Por isso que eu quero focar isso no Caminho Verde, porque eu posso abrir o leque. Eu sempre explico aos devotos que o primatismo é como um leque de pavão. São vários olhos, várias visões diferentes, que podem ser complementadas e multiplicadas nesse sentido. Então, a gente entender a questão da gnose vegetal, que ela vai trazer a mediunidade de uma forma mais plena. Muitas pessoas, isso foi muito comum na ordem, muitas pessoas que não incorporam, começam a incorporar na ordem. Tanto que nesse retorno a gente já tem duas, né? Três. Três pessoas que iniciaram o seu processo, agora é a terceira, quarto retiro. Entendeu? No quarto retiro, nós já temos 3 membros que já começaram o seu processo mediúnico, já estão avançando, já começaram a incorporar, já sabe que é o mentor, né? Já aprendeu a comunicação, está aprendendo o processo físico, está aprendendo a se comunicar, aprender a usar o aparelho mediúnico da forma correta, sem enganação, sem se iludir, porque tem que ter manifestações físicas sobre isso. Tem que ter relação física, as coisas têm que acontecer. Sabe, a famosa coincidência? Não existe coincidência. Existe sincronicidade. Cura na gnose vegetal, uma coisa que vai ter que se falar. Porque a quantidade de ilusão, que põe em risco a vida das pessoas, que querem dominar, controlar as pessoas através que, você está doente, isso é isso, aquilo, a questão que, não, você vai se curar, não precisa fazer exame médico. Não, filho. A verdadeira cura, ela vai se manifestar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O Nagual, processo xamânico, você trabalha a cura espiritual e a cura emocional. E contribui para a cura física. A cura física vem da medicina. A medicina da floresta pode contribuir, mas a medicina alopata, a medicina homeopata, a medicina ayurveda, ela é dali que vem a base, para o físico, ok? Nunca tomem conclusões sem exames físicos, exames de saúde, é assim que nós procedemos na ordem. Exame de sangue, exame que começa sobre a doença, regresso da doença, tem que ter aprender sobre acompanhamento. Então, o melhor fato que eu falo é caminhe e observe. Não toma conclusões, eu me curei, porque depois de ritual de ayahuasca, nossa, como tem cura! Eu me curei disso, eu me curei daquilo, agora estou curado, na semana seguinte volta mesmo. É absurdo isso. Porque vocês estão realmente brincando com a saúde de vocês, e não deveriam fazer isso. Está saindo som, está voltando o som de alguém. Já arrumou. E vocês não deviam brigar com a saúde de vocês, nem com a saúde de outras pessoas. Exame médico, sabe? A ordem é muito famosa assim, por questão de câncer, né? Eu sempre trabalhei muito com câncer, coisas meio que as pessoas desacreditavam. Porque quando você trabalha com o paciente, com o ser, vocês nunca perdem. Você melhora o ser da pessoa, ele ajuda a combater a doença, fortalece os laços familiares, os laços pessoais, emocionais, fortalece todo o ser da pessoa. Mas você precisa sempre trabalhar com a verdade, porque também preparar a pessoa para a verdade é parte da tua, não vou dizer de obrigação, mas de uma conduta
correta, né? De uma conduta íntegra, vamos colocar assim. Ok? Dentro disso, da cura, a gente vai aprender que existem realmente medicinas xamânicas da cultura do caminho verde que ajudam, mas não quer dizer que resolve. Samanga pode ajudar bastante, mas não quer dizer que resolve, dependendo do caso. Cambô pode curar realmente muita coisa, mas para outras ele torna-se um paliativo, ele ajuda a pessoa a não ter o agravamento da doença. E para outras questões não pode ser usado, né? Questões ósseas. Questões ósseas com quem tem problema ósseo não deve tomar cambô, sabe? Porque ele descalcifica os ossos, não é positivo, sabe? A ayahuasca, para pessoas que têm problema de fígado, tem funcionamento dos rins, ajuda bastante, mas depende do problema que a pessoa tem, ok? Rapé. Rapé é complicado falar disso, né? Porque rapé vicia, porque tem o tabaco, não tem como. O tabaco é viciado mesmo. Menos contaminante que o cigarro? Porque ele não é absorvido pelos órgãos do pulmão. Pouca gente talvez não saiba, mas o rapé não entra no pulmão, né, filhos? Por favor, né? Vocês têm várias camadas que são filtros, que a partícula, a nanopartícula do rapé não consegue entrar, né? Ela fica no esôfago, ela fica na garganta, fica na base do pulmão, mas ela não entra no pulmão, não. Tá? Ou quando você fuma, entra. Você fuma, entra. Ok? Então, o rapé tem várias fórmulas. Existe o rapé para rinite alérgica, é horrível, mas existe um rapé específico de uma medicina, de uma cinza que é o dissolu misturado com outra medicina, que realmente ajuda na rinite, mas tem que ser em doses homeopáticas, também tem essa questão. Existe rapés que são usados para a cura do pulmão, para câncer de pulmão, mas é muito perigoso. Você pode matar a pessoa usando esse rapé, fazendo ele da forma errada, que é perigoso. E ainda temos as questões referentes ao procedimento de como foi feito o rapé, se as cinzas é a cinza verdadeira ou foi jogada a cinza do fogão, da fogueira, do chai à noite, ou seja lá qual for o teu fornecedor, sabe? Porque cinzas é uma coisa bem complicada. Muitas cinzas têm partículas graves de carvão, altas. Quando você pega ela, fica traços. E quando isso acontece, o carvão ele acaba sendo absorvido e parte dessas partículas acabam realmente entrando no pulmão. É muito complicado. Por isso que a gente tem a tendência também a rapés que tem umidade, né? Porque as pessoas não sabem que o rapé que se usa no nariz não é o mesmo rapé da boca. Rapé de boca é rapé oleoso. É um rapé de constituição oleosa para absorção. Ele é feito de uma forma. O rapé para o nariz tem que ser seco. Não pode ter nenhum tipo de óleo, senão dá azia no estômago. Né? Bom, vamos ter que falar de respeito aos rituais, respeito ao procedimento espiritual, sabe? A espiritualidade, ela fala todos os idiomas, ela está presente em todo o nosso ser, e não existe aonde ela não está presente. E essa presença, às vezes ela é positiva e às vezes ela é negativa, mediante a nossa visão e a nossa limitação. Às vezes a gente acha que coisas negativas estão na nossa vida, mas elas são positivas para uma transformação. Tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Okay? Todos nós nos encontrarmos, nos conhecermos, não é por acaso. Tudo tem o seu motivo. Tudo tem o seu fluxo. Tudo tem sua observância. Então a gente precisa aprender a ter a humildade de sermos observadores, para que nós possamos realmente aprender algo, não simplesmente reagir e certificar
o que já sabemos. Ok? Então, por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem vários vídeos, né? Foi publicado os vídeos, né? O material de gnose vegetal foi publicado. Por favor, entrem no sistema. A gente vai bater nesse próximo retiro metade daquele conteúdo, possivelmente. Espero, né? Metade. Para que a gente tenha mais tempo para práticas. E olhem, vejam os vídeos, estudem, tragam dúvidas. A sabedoria era alcançada não com o silêncio, simplesmente, mas também com o questionamento. E nunca suponham saber a resposta. Tragam o conhecimento para ampliar a sua compreensão. Quando mais nos questionamos, quando mais nos procuramos entendermos, mais temos a capacidade de nos renovarmos, nos transformarmos. Ok? É isso. Bom, vou começar agora com a introdução, né? Começa agora, né? Todos sentados na poltrona, preparados. Vamos começar a aula agora, para falar a verdade. Vamos lá. É a primeira parte, introdução a e o que é gnose vegetal. Vamos lá. Existem vários estudos em várias tradições religiosas que existe, e um dos pontos de transformação do ser humano para a reflexão tem a ver com o que a gente chama de gnose vegetal. Tá? E esses estudos são muito antigos, filhos. Nós temos textos babilônicos sobre o tema, sobre o uso de enteógenos, de ervas de poder, que são chamadas assim, eu não gosto muito desse nome, né? Mas enteógenos, ervas de poder, que, na verdade, te fazem entrar em supraconsciência, o que te estreita o caminho para uma epifania, ter uma reflexão inteligente sobre a vida, um processo de transformação. Ok? Cada erva de poder, cada processo de gnose vegetal, ele tem vamos dizer assim, uma dinâmica totalmente diferente. São Pedro é uma coisa, ayahuasca é outra, cogumelo é outra. Vou aproveitar que a gente vai ter agora a busca da visão, vou explicar isso. E a gente, depois alguém grava, já que está gravando, a gente usa isso. Quando você trabalha com ayahuasca, você trabalha com a visão. Ela é uma professora. Ela traz essa informação visual para que você tenha o quê? A forma de pensamento. Todos os nossos pensamentos têm uma forma. A ayahuasca é uma grande formadora de formas de pensamento, constituir estruturas. Quer ter uma forma de pensamento de prosperidade, uma forma de pensamento de amor, uma forma de pensamento de dimensão, formas de pensamento. Renovar o que pensamos, acreditamos, refletimos e como co-criamos o que sentimos. Ok? O que nós sentimos, pensamos, falamos e agimos. Ok? Então, a ayahuasca ela vai nos ajudar nesse sentido. Então, ela vai trazer formas de pensamento e reflexão. O São Pedro, ele vai trazer também a reflexão profunda, mas sobre uma perspectiva. Não é a ayahuasca que você fica num processo de buscar uma inspiração, algo. Não. O São Pedro, você vai já com o que você deseja. Você reflete sobre como agir, porque o São Pedro é uma erva de poder relacionada à ação. Ação. A ação faz com que você se movimente. A ação faz com que você alcance um processo. A ação faz com que você, na verdade, consiga obrigatoriamente fazer com que o que você pensa, o que você fala, o que você sente, torne-se físico. São Pedro é para isso. Depois você tem essa reflexão, você constitui essa forma de pensamento, ele vai para a manifestação. Tá? Aí vamos para os meninos que brotam. Os ninhos, os cogumelos, eles trazem alegria, desculpa. Eles trazem uma renovação emocional. Você quer
por exemplo, você quer comprar um carro que é o teu sonho, mas aí você olha assim, fala, pô, mas eu não tenho dinheiro, né? Muitos de vocês falam assim, tá, eu não tenho dinheiro isso. Então, o que que você faz? Você vai tomar a alegria de se esforçar mais para conseguir agir, porque o ponto não é esse, não é você só encontrar o que você tem que fazer, você tem que se sentir alegre, trabalhar essa energia, né? A gente fala da força, mas isso é a força no seu dia a dia, você empolgado por teu progresso material, por teu progresso intelectual, por teu progresso emocional, por teu progresso espiritual. Empolgação, energia, renovação. Sabe, a criança tem uma energia eterna, né? Por isso que é os ninhos. É uma energia eterna, não para, né? Isso que a gente precisa, essa energia para a nossa renovação, essa transformação. Essa trindade, ela não é à toa. Cada uma tem um processo. O peiote é para você se tornar. Você se torna parte dessa essência total. Você consegue isso às vezes na ayahuasca. Tem pessoas que falam sobre experiência dessa, mas não é tanto como ocorre no caso do peiote, né? É diferente o processo do peiote. É um processo mais de se tornar. Né? Quando você trabalha, por exemplo, com a Salva Divindorium, é um processo mais de reflexão junto aos espíritos, uma comunicação intensa, forte, né? Porque ela bate no ouvido, é mais intensa. Cada Eva de poder tem a sua premissa. Ela vai a trabalhar obrigatoriamente certas partes cerebrais do nosso cérebro. Nós não trabalhamos todo o nosso hemisfério cerebral. Somos limitados. Quando você trabalha, eu vou dar uma curiosidade para vocês, ó, que é bem interessante. O processo da ordem polimática dentro de cogumelo, na verdade, a gente tem classificado o estudo entre 40 cogumelos, e cada um é por um motivo diferente. Mas cogumelo não é tudo igual? Não. Nem de perto, por favor. É tudo igual para uma pessoa que toma cerveja. Eu não tomo cerveja, por acaso, eu não bebo, mas tem pessoas que só bebem uma marca, né? Ou duas marcas. Ou são degustadores. Um cara que é degustador, uma cerveja não é igual a outra. Polimatas são refinados nesse ponto. Então, a gente tem uma classificação. Existe um cogumelo chamado Gold Creature, que ele é utilizado para você ter percepções de seres, vamos colocar em palavras simples, de gnomos. Que é incrível que você realmente vê gnomos com esse traço. O ritual certo é gnomo. Você vai ver gnomo. Existe outro cogumelo de um traço diferente do Kubernetes, que é o azura, que é especificamente uma espécie que toda vez que você toma essa espécie, você vê alienígenas. Por exemplo, cogumelo é tudo igual. Ah, não, porque é outra serpa fora do cubensis. Né? Mas se tem outro cubensis, tipo o Burnai, o Burnai manifesta vários tipos de espíritos diferentes na natureza, com formas das próprias pedras e outras singularidades. Ok? Como a Girene Rossa, eu chamo ela a tia maluca da ayahuasca, né? Porque ela tem os princípios bem próximos do DMT, e ela é só colocar 4, 5 sementes na boca, né? Só que o ponto não é esse. O ponto é que ela é muito agressiva. Muito agressiva. O espírito é agressivo. É isso que eu tenho que explicar para as pessoas. Ah, mas às vezes a ayahuasca do um, a ayahuasca do outro, é questão de espírito. O espírito relacionado ali é agressivo. É por acaso, minha contra-erva. Eu não gosto muito de realizar rituais com a gireia. É minha contra-erva. Existe o que a gente chama de contra-erva. Por exemplo, vocês conheceram a Karina, né? Lá das vendas. Ela já está olhando para mim com cara feia. Estou falando dela. Ela, por exemplo, a contra-erva dela é rapé, né? Quem já teve da hora sabe disso. É rapé. Porque ela tem rinite, tem outros problemas que se dá rapé nela, ela cai e não levanta. Não levanta, é contra a erva dela.
especificamente, entende? Todos vocês têm contra-erva. Tem uma erva que, se vocês tomarem, vocês não levantam, nem conseguem pensar, nem conseguem se movimentar, ela é inútil. Você não tem assimilação emocional, bioquímica para com ela. Simplesmente assim. Eu considero a genialidade nervosa para o meu ser, para a minha experiência, dentro das... não chegou a centenas, né? Mas está perto de centenas de ervas de poder em que me reverencio. Eu penso assim, é uma visão que eu sempre tenho, brinco com o pessoal, né? É a mulher dos gatos dos Simpsons. Jogando gato. Para mim, a gíria nervosa. Jogando imagens tenebrosas, cores que não estou entendendo nada, de repente vem um dente querendo me engolir. Não gosto muito dela, não. É muito maluca. Cada um de nós vai encontrar uma relação diferente para cada erva. O que você sente não serve para o outro, mas a via é basicamente a mesma, no sentido de experiência para com a mesma erva, né? Estamos dizendo nesse sentido. A gnose vegetal, ela foi trabalhada por todas as tradições religiosas, tá? Isso é uma coisa interessante de comentar. Poucas pessoas sabem disso, que a referência mais antiga que a gente tem no cristianismo da imagem de Jesus, na verdade, não é de Jesus, né? É de Zeus, né? Mas a referência mais antiga, ela está no templo de Filadélfia, e, por favor, Filadélfia não dos Estados Unidos, na Turquia, né? Por gentileza. O templo de Filadélfia, que está em uma das referências do Novo Testamento, e que lá existe uma imagem de Jesus Cristo, que é considerada a imagem mais antiga dele em pintura. E sabe qual que é a parte mais estranha dessa pintura? Tem o rosto de Jesus, deixa eu ver a câmera aqui, ó. Tem o rosto de Jesus aqui, e aqui tem o cubensis, um cogumelo, aqui tem haxixe, tem onde eu falar, tem azímio, e tem azura. São 4 ervas de poder que são encontradas no Médio Oriente e encontradas ali na região. Certas tradições gnósticas se utilizavam de gnose vegetal. Sabe, a gnose cristã, estamos falando dentro da tradição babilônica, em que vem da tradição de São Tomé, ela tem muita particularidade com isso, como também as tradições que vieram com implementação grega, né? Depois não vou entrar na verdade de Tomé hoje, né? Mas só para simplificar. Então, existe isso. Existe também referência no budismo referente a cogumelos. No hinduísmo é exorbitante, que é a questão do soma, né? O soma é a união de 3 ervas de poder específicas, que eu não vou falar o nome, que não tem como ser feita no Brasil. Eu viro e mexe, vejo pessoas falando que estão servindo soma em ritual. Que vergonha. Mentira. E, além do mais, soma, para ser aplicado, tem que ser feito por um suame. Pelo amor de Deus. Que eu saiba, só existem 2 suames que têm essa permanência, né? É o Prembaba e eu. Parem com isso. Isso é ridículo. Isso é só para arrancar dinheiro das pessoas. Soma é uma erva de poder que você usa 1, 2, 3 vezes na vida. O soma é responsável por no surgimento de mais de 400 religiões no planeta. Quando você fala de hinduísmo, você está falando de mais de 1000 religiões, né? Você está falando do budismo, faz parte de uma vertente hindu. Você está falando da cultura Sikh, você está falando da cultura dos Vedantas, você está falando da cultura dos Shivaístas, dos Magababas, dos Vaishnavas, dos Tantristas. Tudo isso engloba-se dentro do hinduísmo, como o xamanismo. O xamanismo não existe a religião xamânica, né? Pelo amor de Deus. Né? O caminho verde é uma união de, talvez, 300 religiões dentro da cultura xamânica, porque a tradição religiosa dos catuquinas não é igual à dos caxinguás, que não é igual dos xanandalas, que não é igual dos xaninaus, que não é igual dos nuquini, que não é igual dos nauás. Elas não são totalmente diferentes, são similares. Nesse caso, porque fazem parte da mesma nuvem, né? Da língua pano e da tradição da cultura indígena nauá, que são 17 tribos. Mas se você pegar, por exemplo, os tucanos,
Alto Rio Negro, né? Vamos falar de Alto Rio Negro, saindo do Acre, indo lá para o Amazonas, Alto Rio Negro. E lá você vai ter a mesma língua, o pano, falado pela cultura tucano, que tem totalmente diferente. Poucas pessoas sabem que a ayahuasca não é simplesmente tomada. Muitas tradições usavam as folhas e o cipó simplesmente no pescoço. E dormir no cama, já fiz muito isso. Dormir numa cama, a gente põe cipó embaixo, e depois põe uns 40 quilos de folha em cima para fazer um bom colchão para não ficar doendo, né? E se cobre ainda de folha. Você tem visões de ayahuasca muito profundas, porque o teu organismo vai absorvendo através da derme as folhas, o DMT da folha. Cada tradição é diferente. Os Puianaus, na verdade, usavam colares de cipó e mastigavam a folha para entrar na força. Não usavam a ayahuasca tomada. A ayahuasca tomada já de outras consignações. Os catuquinas já usavam a tomada. Os caxinoás também tomada. Mas os caxinoás também tinham outros processos. Os catuquinas ficaram mais focados nisso. Então, quando a gente trabalha de gnose vegetal, a gente tem que entender que existem várias vias para a supraconsciência, mas não adianta via nenhuma que você entra como um maluco, sem entender nada. Por isso que a questão é a importância de você conseguir centralizar a mente com calma, com delicadeza e deixar que as coisas se apresentem, você absorva, observe, para refleti-las de forma inteligente. Por isso que cada trabalho, é uma coisa que os membros já sabem, e os novos que estarão nesse retiro, vou conversar com todo mundo, quero saber o que acontece, o que vocês veem, o que não vê, que precisa ser orientado. As pessoas não podem ficar no limbo. Elas precisam entender o que acontece com elas. E, normalmente, são casos mediúnicos, né? Porque as pessoas não entendem nada de mediunidade. Eu tenho o problema da mediunidade. Ainda quando trabalha com gnose vegetal, é pior, porque se vocês, talvez muitos de vocês saibam, só existem duas tradições no planeta que trabalham com ayahuasca, com mediunidade, referente à gnose vegetal. Aqui dentro do Brasil, nós temos a questão da vaquinha, trabalha com a incorporação dos encantados, e tem a questão do polimatismo, que trabalha com a incorporação de qualquer coisa, porque polimato se incorpora a qualquer coisa. A gente incorpora deuses, hindus, deuses da Ruanda, deuses xamânicos, espíritos, obsessores, acaba incorporando tudo. Né? A que serve bem, porque o processo da mediunidade do polimatismo tem a ver com os piatas, né? Nós somos abertos à incorporação de qualquer via. A gente só precisa aprender o processo corporativo das vias, para que a gente não seja marionete, né? Isso acaba atrapalhando. Bom, quais são os grandes benefícios que eu enxergo assim dentro da gnose vegetal, né? Que ela inclui esse alívio do estresse, né? Fortalecimento. Ele faz com que, na verdade, nós saíssemos do nosso padrão bioquímico e mental para podermos atingir um novo estágio e podermos nos puxar para cima, né? Possamos assim evoluir, né? Existem várias técnicas que a gente pode usar dentro do processo de gnose vegetal, desde meditação, formas de pensamento, controle respiratório, posição. Não tem como você fazer morte xamânica sentado, né? Morte xamânica existe um posicionamento exato do corpo, porque você tem que abandonar o corpo. Então, você precisa aprender sobre isso. Sabe, que no dia lá, essas questões eu vou passar elas pontualmente ali para a gente estar aprendendo, né? Ajudar, por exemplo, um processo de cura. Isso é muito complicado falar, que a gente vai chegar ali na frente. Porque, na verdade, para você poder curar uma pessoa realmente tendo no processo de ayahuasca, de gnose vegetal, você tem que se tornar um pajé, filho. Tá? Se não se tornar um pajé, não vai não. É só ilusão. Você está se enganando e enganando outras pessoas. Tá? Tem que se tornar. E o ato de se tornar um pajé não é simplesmente poder tirar um espírito. Sempre falo isso. Tá? O buraco é bem mais embaixo. A gente precisa conversar e ir aprimorando isso. Como é um ato introdutório, eu não vou nem chegar no ponto. A gente
Num outro momento pode-se falar sobre isso. A conexão, né? Aprender. Muitas pessoas falam, mas eu posso me conectar com a planta? Sim, você pode conectar com a planta, com Deus, o que você quiser. Você precisa aprender a se conectar. Esse que é o grande ponto. O problema de vocês é que você fala, mas eu posso isso e isso. Não, o ponto não é que vocês podem. A questão é, é o que vocês não podem. E o que vocês não podem é não estar conectados. Esse é o grande ponto. Sabe? Nada acontece até que algo se mova. John Ginger. Sabe? Alguma coisa sempre está acontecendo para a tua observação. E, ao mesmo tempo, você tem que não ser parte dessa reação. Aprender a se centralizar. E isso vai te trazer para a vida, vai te trazer para os negócios, vai te trazer para as tuas relações emocionais. Vem uma encrenca, vem, às vezes, o parceiro, a parceira, nervosos, irritados, você consegue se centralizar e mudar a situação. Você lá trabalha, às vezes, num trabalho extremamente estressante e que más decisões podem fazer com que você perca dinheiro. Você consegue aprender a estar mais centralizado. É importantíssimo. E quando você faz isso em gnose vegetal, que é muito mais difícil você alcançar isso dentro da gnose vegetal. Ela te coloca obstáculos, ela tenta te pedir. Mas se você consegue fazer isso, imagina o que você faz sem a gnose. Entenderam o que eu quero dizer? A gnose é um acelerador. A ayahuasca, gnose vegetal, acelera o processo em que vocês estão. Se você está no processo de prosperidade, eu vou acelerá-lo. Você vai se acelerar, nós vamos acelerar esse processo. Se você está no processo emocional, você vai acelerar ele. Mas eu estou no processo emocional de chorar. Ótimo! Eu vou te jogar no fundo do poço, jogar umas pedras, você vai me xingar de tudo que é jeito, e você vai sair do poço para me bater. Se precisa de um pouco de racha nesse caso, vamos lá. Você tem que aprender que ninguém vai te tirar das situações. Você tem que se tornar essa via de transformação. Porque aí você será o responsável pela sua vida, não o outro. Você tem que aprender a tua capacidade de transformação e a potencialidade que você tem. Se você não se reconhece, não acredita em você, porque o outro vai acreditar. É um grande problema fazer com que vocês despertem sobre esse ponto. Temos que entender isso. Vamos lá. Guardem perguntas sobre esse primeiro tema, e a gente vai continuar. Tá? Eu vou falar um pouco agora sobre a jornada do Nagual. Deixa eu colocar isso aqui, porque, na verdade, eu só pego o tema e vou falando. Bom, Nagual. A maioria das pessoas que pensam que entraram no Nagual, na verdade, nunca entraram. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês colocam muito o pé no chão, para que vocês possam realmente adentrar nele verdadeiramente. Tá bom? O Nagual não é um local cheio de fragmentais, com cores, e também né, com formas que se criam, se descriam, se conectam, se transformam. Não. Isto, meus senhores, é a cortina. É o que Blavatsky, né? Blavatsky, eu estou com um problema de pronúncia. Ela comentava no véu de Ísis, né? Tirar o véu de Ísis, que é o véu das nossas ilusões. Adentrar o Nagual é um pouco mais complexo, porque nós ficamos o primeiro ponto é que você fica preso nas luzes, nos fragmentais. Tanto que você não quer nem ser tocado, né? Você fica lá paralisado. Fica totalmente paralisado. E se te tocarem, você sai da força, sai da admiração e não volta. A gente sabe que a ayahuasca é assim. São Pedro não. São Pedro, quando você sai da força, pode até comer, você volta para a força. Né? São Pedro não para. Ele só dá uma pausa. 5 minutos. Gravação, 5 minutos. Almoço, alguma coisa assim. Ele dá 5 minutos para você. A ayahuasca não, ela vai embora. Você não deu atenção, ela vira a cara. É assim que ela faz. A ayahuasca
para você adentrar ao Nagual, você não pode ficar fixado naquelas cores, naquelas luzes. Porque a gente fica igual um cachorro. Eu sempre dou esse exemplo, né? O cachorro que fica olhando para a televisão do cachorro, que é o travassado rodando, né? Salivando, salivando, já enxergando que o frango está na boca de vocês. E esse que é a questão. Isso não é o Nagual que vocês estão enxergando. Isso é a cortina. O Nagual, ele só é adentrado, você só entra realmente nele, o teu mentor, o teu guardião, ou com um mestre, ou com um pajé que te coloca para dentro. É assim, 3 formas só. E não adianta você achar que você vai chegar lá sozinho. Todo mundo que eu vi na ayahuasca fala a mesma coisa. Eu acho que até consegue, sabe? Mas aí tem que ser o yogi, que eu falo que é a minha vantagem. Ser um yogi. As pessoas têm capacidade de adentrar mentalmente, a nível meditativo, no seu próprio ser, já naturalmente, que é isso que o yogi faz, através da conexão da gnose vegetal, ele consegue ir além. Eu tive muita facilidade, mas foi um pajé que me colocou lá. Vou ser bem sincero. A minha primeira vez de entrar foi na verdade, nem um pajé, né? Eu fui colocado, o adentrar meu foi por um coci, por acaso. E dentro disso, a gente vai aprendendo a se relacionar a outro plano. Carlos Castaneda, ele, nos seus livros, na sua obra, ele escreveu muita besteira, porque ele não entendia algumas coisas. Tem um vídeo, eu não sei quando vai ser publicado agora, da Karina, do Dom Juan, do Carlos Castaneda, junto comigo. Já Uma foi. gravação. Já foi? Já. Obrigado. Poucas pessoas sabem, fico falando que conhecem, mas eu tive a oportunidade de conhecer Dom Juan. Eu não conheci Carlos Castaneda, mas conheci Dom Juan. E tive a oportunidade de estudar um pouco com ele. E esses vídeos que foram publicados do Dom Juan mostram um pouco desse conhecimento. Pena que o Dom Juan não sabe de gravar, né? É pouco material que tem dele, antigo, meu com ele. Eu era bem jovem, estava bem jovem na época, porque o mestre Dom Juan já morreu há 24 anos, morreu na virada do século, 24, 25, 24, 23 anos. Dom Juan morreu, abandonou o corpo, vamos dizer assim. Ele dizia que antes de morrer, a morte tinha que esperar ele dar sua última dança. Né? Quando ele desse a última dança, e ele ia pegar nos braços da morte e ia dar um rodopio nela. Ele era muito divertido, dava muita risada com ele. E, tirando um pouco da fantasia que o livro de Carlos Castaneda passa, a verdade é que os mentores, esses guardiões, esses aliados, eles se manifestam como qualquer pessoa que trabalha com espiritismo, por exemplo. O meu processo mediúnico, ele é muito parecido com o Chico, né? Porque eu fui alinhado até pelo Chico, né? E aí eu chamo a entidade do meu lado. Você conversa com ela, vocês acabam tendo essa capacidade, não dentro do mundo material, mas dentro do mundo espiritual. É aí que entra o processo do Nagual. Sabe, essa associação com o mentor é importantíssima. Estou falando sério, vocês não vão entrar no Nagual e permanecer lá sem companhia suicídio espiritual. E eu já tive que receber várias pessoas durante essa mais de uma década da ordem aqui no Brasil, com esses tipos de problema, que depois para resolver é muito complicado, porque a pessoa muitas vezes está dominada já, que é o que eu estava falando sobre os obsessores. Estou falando que eu gravei um vídeo antes, né, de uma aula para vocês sobre obsessores, eu estava explicando isso, que é a questão de obsessores que já dominam a pessoa, né? Aí fica muito complicado. O processo para seguir no Nagual, ele é como um processo de evolução espiritual, de Kundalini, de adentrar ao reino de Deus. Isso é muito interessante, né? Xoxó, o Nazareno, Jesus, o Cristo, né? Eu sei que a gente se refere no privatismo,
ele trazia essa reflexão do reino de Deus externo e interno, um grande mestre, né? Porque muitas tradições só iam para o lado interno, outras só iam para o lado externo. É um mestre muito incrível. E ele, ao apresentar o seu caminho, a sua realização junto ao cristianismo primitivo, né? Nós somos, dentro do primatismo, somos gnósticos, ele trouxe, na verdade, esse ato de transformação interior, que o reino de Deus ele tem que se encontrar dentro de nós, na passividade, no amor, no carinho, na entrega, na gratidão, na recepção. E ele se encontra também no reino, o reino de Deus também se encontra externamente a nós. Quando nós pegamos todas as reflexões internas e a manifestamos fisicamente no nosso mundo material. Então, o Nagual, o ato do profeta cristão, o ato do sadhu hindu, o ato do yogi, o ato do xamã, o ato do pastor, muitas vezes, né? Temos pastores que, mesmo sem reconhecer a mediunidade, são veículos mediúnicos, sabe? E ele está, naquele momento, em conexão divina. Ele está em conexão com o que o xamanismo chama de Nagual. Entendeu? Espero que tenham entendido. É o Nirvana. Esse é o ato Nirvana. Quando a gente fala de Nirvana, só para vocês saberem, são 23 atos de Nirvana, né? Quando vocês tomam ayahuasca, vocês entram em processo de Nirvana. No mínimo, mini Nirvana, que é um processo mais sutil da Nirvana de estados aqui presentes. O Nirvana pode ser tanto o Mahanirvana, que é a passagem nossa de alma saindo deste corpo, o Mahasamadhi, né? Como pode ser também movimento Hare Krishna, por exemplo. Quem já foi, eu fui swami do movimento Hare Krishna, né, Vaishnava, né? No movimento Hare Krishna a gente tem o devoto pipoca, né? O devoto está num êxtase tão grande que ele e tem pouco espaço, né? Tem muita gente, ele fica pulando que é o pipoca e descendo lágrimas dos olhos de êxtase, êxtase, para ver o meu senhor Gaurang, para ver o meu senhor Chaitanya Mahaprabhu, para ver, se for Vaishnava, né, Prabhupada, ou o Narara Maharaj, ou Govinda Maharaj, né, meus irmãos. Todo esse caminho, irmãos e mestres, todos esses caminhos são caminhos de transcender, de se conectarmos espiritualmente. A questão da gnose vegetal nos impulsiona, faz com que isso fique mais fácil. Mas isso vai depender também da nossa postura mental. Existe uma passagem na compreensão do xamanismo até, como também do hinduísmo, né, na passagem de Parikshit Maharaj, mas no xamanismo se fala sobre o guerreiro, né, quando ele está falecendo, o tata, né, o idoso, ele só pensa numa coisa, em abandonar o corpo e renascer junto à tribo. Né? Ele está construindo isso emocionalmente, a forma de pensamento. Existem várias passagens de várias tradições religiosas, para não ficar isso aqui meio chato e eu ficar recitando versos, mas a nossa, no Srimad Bhagavatam, se fala sobre o momento de morte, para onde nós pensamos seguir, é para onde nós seguimos. Então pense bem, se você segue com raiva, com ódio no momento da morte, você se torna o quê? Esse princípio obsessor, né? Sai com amor, né? Por isso que devotos Vaishnavas, devotos muçulmanos, devotos cristãos também têm essa amplitude, mas hindus também, muito principalmente, a questão de orar, né? Da japa, do terço constante, porque faz com que, na verdade, você fique vibrando constantemente sobre essa perspectiva. E isso que vai ser um ato transformador. Lembrar, no momento da morte, para onde nós queremos ir. Porque é o momento em que você vai despejar todo o teu DMT que você deu no corpo. É um processo de supraconsciência e epifania final. De o que fiz, o que realizei, o que sou, para onde eu vou. É uma reflexão
de passagem, de transformação. Então, quando nós trabalhamos o nosso padrão vibracional, aonde aprendemos dentro do Nagual. Se você vier com uma visão, fazer rituais específicos dentro do cristianismo, você vai com uma visão cristã. Se fizer isso pelo xamanismo, você vai para uma visão xamânica. E ponto, vírgula, travessão. Depende também de como você se sente. Você vem, hoje nós estamos fazendo um trabalho, por exemplo, de vocês vai ser xamânico, né? Você tem uma tradição que a gente chama de ritual de Unim, né? O ritual dentro da tradição maior. E esse tipo de ritual é natural que venha Yoshins, Oxaluvôs, caboclos, né? Forças da floresta, natureza. Mas, às vezes, tem um deus hindu. Por que não? Não. Depende de como você está vibrando. Porque, às vezes, a tua vibração, a tua sintonia, ela se sobrepõe ao processo ritualístico. Apesar do processo ritualístico tentar te impulsionar, te direcionar sobre um padrão de formas de pensamento, de guiar a tua percepção sensorial sobre uma forma de pensamento, entende? Ele pode se manifestar sob a outra premissa, que é a sua premissa, vai depender da tua forma de pensamento. Se ela é mais rígida, mais flexível, ao ponto que você realmente está se encontrando. Bem, que horas são? 13, 8h13. Vamos começar a abrir perguntas? Porque senão eu vou entrar em outro tema. E isso eu queria já falar pessoalmente. E, por favor, revisem todo o conteúdo. Perguntas. Pessoal, vamos começar a colocar pergunta, porque sabedoria é pergunta. Eu vou falar sempre o meu mantra sobre fazer perguntas, que eu sempre falo isso. Lao Tse, vocês vão pensando na pergunta e vão me ouvir. Lao Tse, uma vez, eu estava tentando cruzar o Rio Amarelo junto com seus discípulos, na China, né? Então, ele estava lá Tse, muito calmo, tranquilo, muito zen. Estava lá, olhou assim o rio, aí os discípulos falavam, não, mestre, vamos descer o rio, que lá embaixo tem uma ponte. Daqui um dia de viagem, a gente tem uma ponte. Aí Lao Tse pegou, não falou nada, simplesmente começou a entrar na água e, de repente, sumiu. Uma onda o engoliu. E, para quem não sabe, o Rio Amarelo é tipo o Rio Amazonas, filhos. É gigante, é tipo o Rio São Francisco. Grande. De repente, um discípulo, ao olhar à sua frente, viu que Lao Tse saía do outro lado, intacto, da água. Todos ficaram... vimos um milagre. É como Jesus pegando os peixes, fazendo com que os mortos renascessem. Sabe? Ele viu um milagre, né, da percepção. E desceram o rio. Uns 2, 3 dias depois, encontraram Lao Tse. Aí estavam lá todo mundo em silêncio e refletindo, né? Porque isso transtornou a mente dos devotos, os discípulos ficaram muito, muito impulsionadas, muito agitadas, né? Aí, Lao Tse, lá observando, teve um discípulo que chegou para ele e disse: Mestre, perdoe a minha ignorância, perdoe profundamente, mas não consigo compreender, não consigo entender, não consigo aceitar, não consigo nem refletir entendimento do que vi. O Senhor simplesmente saiu de um lado e passou para o outro em linha reta e saiu perfeito. Como conseguiste? Que ato milagroso é esse? Aí os discípulos começaram tudo a dar risada. Ah, ele não sabe. O homem sem fé. Aí Lao Tse virou para todos os discípulos e disse: o que vocês desdém é o que vocês não sabem. Este é o primeiro sábio de todos vocês, porque ele questionou para se tornar.
Vocês aceitaram. Aí vamos lembrar da Bíblia, né? O mundo não é dos mornos, mas sim dos quentes. As pessoas que agem. Aí ele virou no ouvido do discípulo e disse: para você eu vou lhe contar um segredo. O tal, ele é pleno. Eu não lutei contra o rio, eu não lutei contra a água. Eu me tornei o rio, eu me tornei a água, eu me tornei este momento. Questione e aprenda. Qual a primeira pergunta? Cadê? Pergunta. Eu vou fazer. Tem a pergunta da Marilene aqui. Marilene, você quer fazer a pergunta aqui direto para o mestre? Quer ativar seu microfone, se quiser ativar o vídeo. Daí, depois, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem Fala levantar a diretamente, mão. pessoal. Vocês não vão esconder. Um dia lá vocês têm que conversar. É isso aí. Quero de Tá? barreiras. Vocês levantem a mão, tá bom? Ó, a Renata já levantou a mão. Marilene, você quer começar? Senão a gente dá a vez aqui para a Renata. Não sei se vocês estão, né, perto do computador. Vamos lá, Renata. Fala. Vai, Renata. Vamos seguir. Boa noite, tudo bem? Já, minha diferença. Vou abrir o Vamos vídeo. lá. Como eu posso lhe servir? Será a minha primeira vez, né? Então, consagrando a ayahuasca. E eu tenho Primeira muitas. vez consagrando? Sim. Você vai ter maior experiência da tua vida espiritual. Eu não vou precisar fazer nada. Que bom. E não preciso fazer nada, então a minha pergunta era, né? Eu posso, no momento, né, fazer perguntas ou direcionar a minha vivência? Não, você tem que passar pela experiência. Sabe o que acontece? Quando você começa a falar, você perde a força. É uma coisa muito interessante. Quando a pessoa toma ayahuasca, ela começa a falar, a força vai embora e a concentração vai embora, você perde o fio, entende? A questão da ayahuasca é você passar por todo o processo e observar. Quando termina o processo, mas eu pensei numa coisa que eu queria falar. Você não falei, mas esquece isso, filha. Se fosse importante, ia ficar gravado na tua mente. Entende? As respostas, as perguntas significativas sempre ficam gravadas, sempre ficam organizadas. Agora, o que não dá é você querer entender. Por quê? Vamos lá. O teu cérebro, eu não sei se você sabe, ele registra, ele movimenta 4 bilhões de informações bit segundo. O teu cérebro movimenta 4 bilhões de informações bit segundo. Quando você, do jeito que você está falando comigo aqui agora, nesse instante, você está registrando 4 milhões apenas. Da informação que você capta, você joga tudo fora. Você está registrando 4 milhões. Isso são números bem próximos da realidade que eu estou falando, tá? Não é suposições. Não existe achômetro no primatismo. Eu só falo o que eu tenho certeza. E dentro disso, quando você toma ayahuasca, você pula para 16 milhões. Não é 4 bilhões, mas é 16 milhões. E você só tinha 2. A informação fica tão rápida que você não consegue gravar a nível neural. O processo de gravar, a capacidade de você caminhar no Nagual tem a ver com gravações de processos neurais que devem ser recriados, que devem ser reescaneados no teu cérebro, sabe? Isso é fisiológico, como a questão de mediunidade é fisiológica. Quem é médio sabe que vai ter dor de cabeça no domingo, no sábado, quando começa o processo mediúnico. Por quê? Porque é o único dia que a entidade consegue mexer no teu cérebro. Ela não vai mexer você ir para o trabalho, uma segunda-feira, ficar mexendo no teu cérebro, porque dá dor de cabeça, fisiológico. Quando você se torna médium, existem mudanças fisiológicas que ocorrem. Entende? Uma dessas é essas conexões neurais mentais, que faz com que você tenha muita dor de cabeça. É muito comum pessoas, quando começam a desenvolver mediunidade, ela ter a dor de cabeça no sábado e domingo. Por quê? Porque eu digo que você não está fazendo nada, o teu cérebro está mais relaxado, ele não está focado, entende? É melhor, menos dolorido, vamos colocar dessa forma.
Eu tenho um grande problema. Eu falo, eu não tenho onde parar. Aí, às vezes eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu respondi a Respondeu, pergunta, respondeu. porque eu falei muita coisa. É que você fala sobre a Terra, eu te falo que o reflexo da Terra está em Marte. Eu sou assim Lá. também. Eu também sou. Eu começo a falar sobre algo, vou responder uma pergunta e eu faço toda uma viagem. E, Mas isso tem princípios, tá? O tá, cérebro funciona sobre dois princípios: linear e circular. Toda a religião, toda a tradição judaico-cristã, que nós somos ocidentais, que é o caso de brasileiros, europeus, americanos, nós aprendemos o processo nosso cérebro aprendeu uma programação. É como se tivesse uma comunicação, como chama, Linux e a outra Windows. Pior que é isso mesmo. Tem duas. Tem o Linux e o Windows. O Windows, vamos colocar assim, ele é retilíneo, linear, judaico-cristão. Uma coisa era se conectar a outra informação, que se conectar a outra informação, que se conectar a outra informação dentro de uma linha de raciocínio. O asiático não tem isso. O asiático, o hindu, o indiano, o chinês, o japonês, eles pensam circularmente. Tá? E isso é um processo que eu fiz, quando se tornar-se um mestre hindu, é tornar essa mente circular. O primatismo é um processo de mente circular. Você para de pensar linearmente. Por quê? Porque se linearmente sempre tem um obstáculo. Toda vez que você caminha a nível linear, você vai sempre encontrar um obstáculo. Se você desvia, essa é a questão. Quando você trabalha a nível circular, você capta a informação sobre vários âmbitos simultaneamente. Para sim, algumas pessoas isso se torna confuso, mas são pessoas que enxergam linearmente. E não tem melhor ou pior. É só a forma que nosso cérebro foi programado. Tem como desprogramar e fazer de forma diferente? Claro que tem. Mas isso é outra conversa. certo. Ok? Obrigada. Mais alguma pergunta, Renato? Não, por enquanto é só. Ok. Next. Próximo. Marilene, vamos lá agora? Obrigado. Aqui. A pergunta foi interessante. Tem o Luiz também. Vamos ver se a Marilene consegue abrir o microfone. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou. Boa noite a todos. Jorge, Eu Luiz, estou usando dele porque no celular Tá. está dando interferência, viu? no problem. Sem problema. Então, na verdade, é uma orientação com relação a esse adentrar o Nagual que você comentou. Você falou que, no caso, seria através do mentor, do guardião ou do pajé, certo? Para te conduzir, não é isso? Essa é a realidade mais chata de se falar. Que todo mundo quer, todo mundo se acha capaz, todo mundo é capaz. Eu vou até me corrigir um pouco, que eu falei. Todo mundo é capaz, sim, filho. Mas o problema, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho da minha vida, só para você entender. Eu passei 8 anos como Swami dentro da cultura Vaishnava. Mais 3 anos dentro de Shivaísta. Mais 3 anos dentro de Vedantismo. Eu sou um tridante. Eu medito há 35 anos. Todos os dias. Há 35 anos. É a única prática que eu não deixo de fazer. Hoje, por exemplo, é que depende de votos, né? Tem votos de oração, votos de adoração. Tem vários votos na minha vida que eu realizo. Hoje eu estou realizando 2 votos específicos. Mas meditar eu nunca deixei de fazer. Então, é natural que eu tenha um aprofundamento mais claro nisso. Eu não me deixo envolver com as minhas emoções, eu não me deixo envolver com a minha própria experiência, porque enquanto alumiar, eu tenho a capacidade de ver. E muitos de vocês vão alcançar isso, principalmente se tiver mediunidade. Se tiver mediunidade, o processo vai acelerando, porque, na verdade, todos são médiuns. Não existe pessoa não médium. E eu provo isso a qualquer pessoa que questionar. Todos são médiuns, não existe não médium. São 26, eu sempre esqueço, 26 processos mediúnicos. Existem 26 formas de você criar uma via mediúnica na tua vida. Entende? Agora, a questão é qual é a sua. Que você tem mais amplitude, mais potencialidade, e qual você tem menos. Só isso. E isso é autoconhecimento.
se descobrir, se entender, se realizar, para fazer com que você passe pelas experiências e tenha as suas próprias conclusões, não a do outro. Sem doutrinação, realização. E eu perdi a pergunta, porque nem me lembro que pergunta era. Ela perguntou sobre ele entrar no Nagual. Então, entrar no Nagual, para você poder adentrar no Nagual, você precisa desses 3 fatos. Porque, na verdade, o Nagual, ele é perigoso. Aquilo que fala no livro de Castanheira é real. É perigoso. Mas não é daquele jeito, né? Porque cada um de vocês vai formar um Nagual de forma diferente. Porque tem a ver com o conhecimento de formas de pensamento que vocês têm a nível de religião. Se vocês enxergam o mundo espiritual igual ao nosso lar, é bem possível que ele seja similar quando você adentra o Nagual. Se você assimila essa forma de pensamento como o hindu, por exemplo, você vai para Shiva Loka, Brahma Loka, Krishna Loka, que são os planetas celestiais, divinos, eu vou ter essa visão que o planeta é todo dourado, tal, então, semideuses e deuses ali. Porque a configuração ela tem a ver com 2 princípios. A tua percepção de consciência mental, o que você acredita, o que você desacredita, o que você realizou, e tem a ver com o processo de conexão que você tem. Entende? Vamos colocar dessa forma. Vamos supor que você seja um pastor, tá? É natural que você veja, no caso, o pastor evangélico veja Jesus, né? Porque ele não entra com os santos. Né? É natural que você veja o Jesus ou um outro pastor. Tá? Vamos lá. É Jesus? Eu te garanto que não. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, o primeiro ensinamento mais triste de ouvir dentro da gnose vegetal. O importante é a mensagem. A mensagem é importante, não o carteiro. A tua mente, ou o mundo espiritual, vai colocar o carteiro com a roupa certa, com a configuração certa, para que você o ouça. Vamos lá. Se ele te manda uma mensagem, palavras no ar, você não entende, está ouvindo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Aí, de repente, você, na tua miração, você vê lá Jesus sentado e fala assim, eu vim te trazer uma revelação. Cara, você vai ouvir. Você vai ouvir. Porque você certifica aquela presença cristã do ato crístico sobre Joshua Nazareno, sobre Jesus Cristo. Você tem essa relação. Para um polimata, tanto faz. Se é Jesus, se é Buda, se é Maomé, se é José Pilintra, não importa quem seja. Porque, na verdade, a mensagem ela vem com uma impregnação emocional. E a mensagem, também temos outra questão. Ela é positiva ou negativa? E ela é positiva porque ela é fidedigna ou não? Existem muitas questões a serem respondidas. E essas questões eu não vou poder respondê-las. Eu posso te conduzir a elas, porque elas têm a ver com você se conhecer, você se permitir, você se deixar entender. Você se compreender de verdade. Não é muito emocional. Vai depender, o Nagual depende muito das tuas resoluções. Por exemplo, pessoas que se sentem muito perseguidas, elas vão sentir o Nagual a própria peia. A peia é a nossa resistência de conexão, a nossa resistência de amplitude. Nós ficamos presos no processo energético negativo. Tentamos reagir a ele. Mas temos que entender uma coisa, que é um dos grandes, eu falo que é a grande perfeição da gnose vegetal, né? Você tem qualquer realização espiritual, não importa a religião. O cara fala assim, não, tem uma coisa que está atrapalhando, tem isso, tem aquilo, tem obsessão, isso, aquilo. Você ouve, tem que confiar na pessoa, né? Na gnose, não, né? Na gnose vegetal, não. Porque você vê. Você não luta contra algo que você não vê.
Se você não tem realização daquilo, você não vai lutar. O processo nos dá permissão, nos dá oportunidade de enxergar a verdade e adentrarmos essa verdade lutando para essa transformação. Não é outro falando que você tem um espírito, isso, aquilo. É você enxergando isso em você próprio. E enxergando como ele se manifesta. Que é o tema dos obsessores. Tem que ver lá o vídeo. Eu gravei isso hoje, está muito na minha cabeça. E é essa questão de você enxergar realmente quem você é. Se você não sabe quem é você, como você vai saber quem é o mentor, quem é Deus, quem é o obsessor, quem é isso, quem é aquilo? Você precisa se conhecer. O primeiro ato é o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Princípio socratiano. Respondi a pergunta ou não? Ainda tem a pergunta. Vai, continua. E a pergunta é, no caso, a Sorin. Você tem o ori feito. É isso? É que falhou. Tá, não tem Certo? problema nenhum. A única questão é que quando você tem um ori feito, você fica fechado dentro da linha da própria tradição. Ela fica mais difícil a incorporação. Uma pessoa, médios polimatas não fazem ori. Sabe por que não faz? Porque a gente não pode ter limitação de incorporação. Nós temos que ter a capacidade de incorporar qualquer coisa. Mestre, Entendeu? licença. Não, não foi Ori que eu falei, não. Só Vai, travou, não. entendeu? Então fala de novo, vai. Eu queria perguntar a você se, até mesmo a pessoa não estando ainda na força da ayahuasca, o ideal seria já ela solicitar ali para que os mentores ou os guardiões dela, a gente, estivesse ali presente naquele momento para conduzir, para quem sabe se adentrar o Nagual. Então, isso aí, eu vou falar sinceramente, todo mundo deveria pegar na quinta-feira, sabe, acender uma velhinha para o seu guardião, para o seu anjo da guarda, se for no caminho polimata, né, uma velhinha, um incenso, água e uma flor, uma fruta, algo material, né, os 4 elementos. Oferecer, pedir essa conexão, sabe, pedir esse auxílio, entendeu? Não quer dizer que ele vai estar do teu lado, né? Não tem como não estar ao seu lado, ele vai estar sempre presente. Mas a questão de você dar energia, né? Potencializar isso é importante. Eu não sei como a vida de cada um, né? Tem pessoas que têm altares, que gostam de ter altar, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não gostam dessa ligação a nível mediúnico, espiritual, elas preferem isso a nível de ter uma reflexão a nível de consciência, e vou dizer bem sinceramente, todos os caminhos estão corretos. Porque cada um se completa como é necessário no instante em que se manifesta. Ok? Cada um de nós está num estado diferente de evolução, e de compreensão e de questionamentos. Isso é o que nos une dentro do polimatismo, que, na verdade, você pode trazer qualquer questionamento, qualquer pergunta, porque todas as vias são vias de evolução. Não existe limitação. A limitação somos nós próprios. Respondi? Agora? Responder. Obrigada. Ótimo. Então, acabei respondendo de Ori para alguém. Deve ter alguém de Umbanda ou Candomblé que vai ir na casa. Ori é quando se faz a entidade na cabeça, né? Nós, dentro do polimatismo, não fazemos. Temos outros tipos de rituais para a questão mediúnica. Próxima pergunta, next. Ó, eu vou aproveitar aqui, o pessoal tinha me perguntado o que eles podem levar para oferecer no ritual de sábado. Ó, as oferendas são feitas, xamânico dessa vez, né? É xamânico. Então, a gente, normalmente, o certo, uma oferenda xamânica real dentro do tradicional é folha de bananeira não é o grude? Dá lá uma olhada. Eu tenho um coati que vive aqui perto da minha casa e, às vezes, ele cria algumas confusões. Estou procurando ver se ele está ali, brincando com a gente. O grude. Quando a gente trabalha com o xamanismo, temos que lembrar o seguinte, coisas básicas, tá? Rapé, tabaco é uma coisa que se dá de oferenda.
É muito comum e é bastante respeitado, dentro do xamanismo vermelho, como também no xamanismo do caminho verde e azul, tá? Em todas as tradições. Mas a relação do processo ritualístico que a gente faz, o legal é você levar frutas, flores, você pode oferecer um incenso, você pode oferecer... É isso mesmo, incenso, flores, frutas. Eu vi que falar não, porque não é hindu, né? O processo hindu é diferente, já é mais amplo. Tabaco, vai depender muito do que você deseja. Eu acho legal sempre levar, pelo menos, flores, né? Porque para manifestação física, alguma coisa material. Porque aí fala, vou levar umas frutas, mas tem que levar uma fruta legal. Filhos, nunca se entrega nada comestível espiritualmente que não seja nada mais do que perfeito. Não é bom, é perfeito. É para Deus. A maçã não pode ter um amassadinho, tem que ser sempre frutas perfeitas, sabe? E, vou entregar aqui na mão. Não, você tem que levar um prato de oferenda, alguma coisa assim. Esse aqui, por exemplo, é um prato que a gente usa dentro do... Este altar que eu estou de costas, né? É parte dele, dos caboclos, o que eles estão mostrando aqui? Tem uma parte que está mostrando aqui que é dos caboclos, e outra parte ali tem a ver com magia, com outras coisas, né? São vários altares na casa. E esse aqui é um altar que tem 3 tradições, por acaso. Quando a gente trabalha com as oferendas, é sempre legal se levar uma coisa material. Temos que lembrar do seguinte: oferenda, não importa a tradição religiosa. Existe um estudo dentro da ordem chamado de Pujari, que é assim que a gente chama a questão de oferenda, que todas as tradições, seja cristã, seja evangélico, seja budista, você seja xamânico, você seja hindu, não importa. Você vai trabalhar com 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Você vai lá, vai pegar um incenso, seja ele um incenso, seja uma defumação, seja alguma coisa que solta fumaça, porque é a comunicação, né? O incenso tem a ver com a comunicação. Quando você trabalha um ritual, quando você comunica, é o momento que você liga o incenso. O fogo tem a ver com o único elemento tão puro, porque é tão puro que você nem pode tocar. É um elemento puro. Está fora da nossa maculinidade, vamos colocar dessa forma, se quiserem chegar dessa forma. Ou, para outros que querem chegar de uma forma diferente, é um elemento dimensional, por isso que a gente não pode tocá-lo. Ok? O fato é que o fogo é energia básica. A vida é energia. Tudo é energia. Eu falar é energia, vocês ouvirem é energia, trabalhar é energia, se movimentar é energia. Tudo são energia e troca energética. Tudo tem a ver com isso. Água tem a ver com as emoções. A água é também o maior receptáculo do planeta, né? Ela recebe tudo. Ela recebe suco, ela recebe Coca-Cola, recebe tudo, tudo. A água é receptiva. Somos 90% do corpo. Uns falam 90%, outros não falam 86%. Até hoje eu preciso pesquisar para saber qual é o número certo. Por cento do corpo em água. Porque tem vários cálculos diferentes que eu já vi. E eu não sei qual que está certo, exato. Uns falam 70, uns já falam 90. Já não sei. É tanto cálculo. Mas eu sei que a gente é basicamente água. Minha mãe é Manjá, minha mãe é Obá, desculpa, minha mãe é Oxum, Netuno, chame como quiser, né? Varuna, dentro do hinduísmo. E a gente é terra. A terra é o processo de manifestação. É fazer essa manifestação, fazer com que essa conexão seja também física, e possa manifestar fisicamente. Tem entidades que precisam de certas questões físicas para a manifestação. Temos que entender que as entidades, quando a gente fala de direita e esquerda, a gente está falando de entidades que trabalham a nível físico e outras que trabalham a nível mais sutil. Não vou colocar espiritual e emocional, vou falar grosseiro, físico e sutil, né? Espiritual, emocional, sentimental, vamos colocar dessa forma.
Tá? Então, toda a religião trabalha com isso. O cristão toma um vinho, que é a água, o sangue de Cristo, a hóstia, que é a terra, entendeu? O incenso para defumar, para arrancar os espíritos, a água, o vinho, e a vela, né? Você acende a vela. Todas as tradições trabalham direta ou indiretamente com isso. Todas. Se elas não trabalham com isso, você vai perceber uma questão muito simples. Falta sempre uma questão de conexão. O que falta é esses apetrechos de conexão, porque senão a conexão é dentro de você. Não tem mal nenhum, para mim está certo. Algumas tradições trabalham dessa forma, sem os elementos, conexão só interna. Só que essa conexão interna, para a manifestação externa, ela é mais difícil. É mais difícil você fazer essa conexão e manifestar fisicamente. Porque um grande ponto que eu tento explicar para as pessoas, que vida espiritual é científica. Você trabalha com certos princípios que eu tento explicar, ensinar isso para as pessoas, e você vai ter resultados físicos disso. Isso se manifesta fisicamente. O problema é que as pessoas plantam e não sabem. Meus senhores, se eu dar na mão de vocês sementes de pimenta, malagueta e de tomate seco, tudo bonitinho, tomatinho, só sementinhas na mão, nenhum de vocês vai saber a diferença. Porque é literalmente igual. Até eu vou ter que decorar para saber, porque elas são literalmente igual às sementes. Mas se um dia te falarem que tomate é doce, manda você plantar, e você, de repente, você fala, não, o tomate é vermelho mesmo, mas não é doce, não, ele é apimentado e é comprido. Na verdade, você está plantando pimenta e não sabe. Mas você acha que a semente é igual, você acha que é vermelho, um dia a pessoa fala, você quer comer tomate? Eu falo, não, eu odeio tomate, é muito apimentado. Nada disso. Você não sabe o que está plantando, e muitos de nós temos essa questão. Vocês estão me ouvindo? A maioria não sabe o que está plantando. E é importante a gente saber o que estamos plantando, para que nós possamos ter uma colheita não só farta, como previsível, consciente, transformadora, porque é para aí que nós queremos nos direcionar. Ok? Então, no dia, é sempre legal os 4 elementos, mas eu sempre falo assim, traga uma flor, senão, tem lojinha também, né? Tem lojinha, tem incenso, tem outras coisinhas lá, você pode também chegar lá e escolher uma coisa que você está em conexão, e é importante. E o bacana é uma coisa assim de realização da ordem, do polimatismo, tá? É muito louco isso, e eu espero que muitos de vocês tenham essa realização. Quando vocês dão a oferenda à entidade, no caso, esse ritual será representada por Poponawa, eu vou levar Poponawa, vou levar Satanauá e vou levar Cocapino Chari, tá? Que é o pajé universal, que é a concepção de Deus dentro do xamanismo, e outro é o Yoshin, que vê no escuro, né? Essa é a primeira coisa na ayahuasca, a gente poder abrir nossa visão. Então, é primeiro que se leva a ele, para abrir visão. O outro para te proteger, que é Satanauá, ele protege, e Cocapino Chari, né? Que é a concepção de Deus, que é também chamado de Ishibu, de Iripan, são vários nomes que são usados dentro do xamanismo, do caminho verde para ele. É isso. Eu acho que eu respondi. Próxima questão. Ok, agora a Jussara levantou a mão. Jussara, pode fazer a pergunta? Abre o microfone. Abri, está aberto. Mestre, o senhor comentou sobre quando a gente ingere a ayahuasca e abre-se um campo, de repente, mediúnico de obsessores, tá? Essa questão do campo, muitas vezes, ele não está fechado, eu não sei se isso condiz também, né? O campo bem fechado, bem incluído. E quais seriam... quando eu entro em contato com esses obsessores, eu levo eles depois junto no meu dia a dia? Como é que funcionaria isso? Como é que eu tenho consciência do que eu estou fazendo? É legal vocês pegarem o conteúdo do Obsessores que foi gravado. Estou até vendo a Karina ali. O conteúdo acabou de ser gravado, vocês precisam pegar ele. Mas eu vou explicar de uma forma bem geral,
porque essa conversa é bem longa, tá bom? Então é o seguinte, eu vou fazer um contra-egum, eu vou fechar meu corpo, eu vou usar aquele amuleto e vai me proteger de tudo. Pelo amor de Deus, parem de ilusões. Não funciona assim, tá? Os espíritos, e eu vou te falar dentro do primatismo, como nós caminhamos sobre várias vias. Eu acho que travou. De poder a uma situação. Travou. Volta um pouquinho a fala, porque travou. Você começou a falar os espíritos dentro do polimatismo, daí travou. Bom, os espíritos dentro do polimatismo, a gente aprendeu que, na verdade, como a gente tem uma visão muito ampla, e as tradições religiosas veem isso de uma forma dogmática, né, dentro de uma caixinha, os espíritos respondem àquele dogma, porque são doutrinados. Mas você não consegue fazer que um espírito de candomblé responda a um cristão. Você me desculpa, você não consegue. Você afasta a entidade. Você afasta a entidade, porque a entidade está de saco cheio de você gritar no ouvido dela, especialmente dependendo da forma que você tenta tirar a entidade. Que não é com raiva, não é com ódio, não é gritando. Isso é coisa de show. A entidade sai com amor, com superação, com transformação. Tá? Não é show. Sabe? Não adianta que você gritar para Deus, não precisa gritar. A entidade está te ouvindo. Sabe? Show não adianta. Afasta a entidade. A entidade simplesmente se afasta e ela pega você ali depois. Não tem como. É assim mesmo. Para que você não tenha isso, não é que para que não tenha, você vai sempre passar por isso. Você quer ficar sem isso? Sem o obsessor 100%? Eu quero. Sabe qual é o caminho? Iluminação. Siddhartha Gautama, Buda, nos Pitras, ele diz: você é pura ilusão. Ele estava se referindo a Maya, a Marupa, quando ele se reflete a si próprio. Ele está dizendo que, na verdade, qualquer concepção vai ser a nossa ilusão. A superação, a gente se torna uno quando nós paramos, dentro da visão do cristianismo, viu o anjo e o demônio, a dualidade. A dualidade vai sempre nos dividir. Não nos conseguimos colocar como unos. E isso é uma grande dificuldade da questão da obsessão. Todos vocês têm obsessor, desculpa, todos, sem exceção. Tem pessoas que têm obsessor de açúcar, sabe? Tem outro que é obsessor de cigarro. Mas obsessor do açúcar? Sim, de cigarro. De falar o que não sabe, de questionar o que não conhece, sabe? De achar que tem sempre razão. Nós temos milhares de vícios de comportamentos que nos manifestam emocionalmente. Uma pessoa que procura muito açúcar, ela se sente não amada, ela não se sente correspondida. Uma pessoa salgada, que come muito sal, é uma pessoa extremamente expansiva no sentido de colocar para fora o que sente, mas isso também torna-se negativo, dependendo de como a pessoa é. Não existe essa perfeição. Essa perfeição que a gente fala, não, eu vou ficar sem obsessor, a não ser que você esteja com um farsante, não existe caminho. Porque, na verdade, o estado de alcançar isso é a iluminação. É que Cristo diz, ao levar na cruz os dois ladrões que estavam ao seu lado. Sabe? É muito mais complexo disso. Separarmos disso plenamente é estar nos estados de graça, estarmos no estado do reino divino do Espírito Santo, é estarmos no Nirvana, estarmos em Moksha. Entende? Isso é o estado em que um obsessor é impossível de te conduzir, te influenciar ou te limitar. Só aí. Só aí. E qualquer pessoa que questione isso, eu gostaria que ela provasse. Que não é possível. Não é assim. É o estado de graça, de iluminação.
E todo esse caminho que eu percorro, que vocês também estão percorrendo, é se livrar dessa bagagem, é deixar de ser o Corcunda de Notre Dame. Muito chato ficar levando todo esse peso nas costas, o peso que você sente, das culpas que você sente, dos remorsos, do que você não falou, do que você falou. Você vive carregando isso e isso não está te fazendo bem. Libertação é isso. O Cristo veio para isso, o Buda veio para isso. No caso, Satanauá, no hinduísmo, no xamanismo, é Satanauá que veio para isso. Para trazer a compreensão ao homem, para trazer entendimento ao homem de renovação. Satanauá é esse espírito que trabalha dentro do xamanismo. Ok? Então, como parar com isso? Sinceramente, é sábio, né? A gente chama isso de sábio, né? A gente usa um termo hindu dentro do polimatismo, né? Que é rotina espiritual do dia a dia. Simplesmente rotina. Qual que é a minha rotina? Vou contar minha rotina, para vocês entenderem. Todo dia eu oro, eu tenho um X número de japas que eu tenho que fazer, que é aqueles textos hindus que eu faço, né? Então, eu rezo hoje, atualmente, para 7 deuses. Esse é meu voto. Temos que lembrar que eu sou um monge, filhos. Eu vivo isso 24 horas por dia. Eu não sou líder de um centro esotérico. Por favor, não me misturem e não me confundam. Ok? Eu sou o que eu sou, desde que cheguei a esse país, e já era isso antes. Eu rezo todo dia para 7 deuses. 7. É a mania que eu peguei. 7 deuses. Eles podem ser xamânicos, alguns são hindus, alguns são zoroastristas, às vezes, já fiz voto para zoroastristas. Depende do voto, mas sempre 7. Alguns votos meus vão de 1 ano, eu tenho votos de 10 anos, tem votos de 3 meses, tem votos de 1 semana, não importa, mas são 7 deuses, todo dia. Tá? E outra coisa que eu faço, adoração. Tem aqui nesta casa, depois você pode virar a câmera para dar uma olhada depois. Eu estou dentro de da casa monástica, num dos altares, existem outros. Tá? Esse aqui, só esse aqui, para fazer a duração completa dele, demora 15 dias. 15 dias. Porque tudo é separado aqui. Budismo, Kemet, para quem não sabe o que é Kemet, é a cultura egípcia, é o culto de Ísis, que aqui tem referência, tem um altar só para isso. Cristianismo, você tem, dentro do hinduísmo, aqui se divide Vaishnavismo, Shivaísmo, Tantrismo, Vedantismo, Shaivismo, da Caxemira, no caso, Calista de Kali e Shaktismo. Só hinduísmo aqui tem 7 religiões que têm que ser adoradas separadamente. Entendeu? Aqui, desse lado aqui, ó, esse lado é o mundo de Aruanda, Umbanda, a caravana de ciganos, o mundo dos pretos velhos, da cultura brasileira, referente à escravidão, os dragonianos, né, que tem que ficar de olho mesmo, que os dragonianos, se você que mexe com magia sabe que não deve virar as costas para eles, não, que eles causam problema. Então é melhor ter eles do lado do que atrás. Tem a parte do culto da deusa, do deus, Cernunnos, Hecate, assim vai. Aqui atrás tem xamanismo, do caminho verde, do caminho vermelho, do caminho azul, de gnose vegetal, entendeu? De Umbanda, que o xamanismo de Umbanda é separado também, porque como eles são mentores, né? Eles falam, eles incorporam, eles que pediram. Não, a gente quer nossa casa mesmo, quer independência, quer nossa OC, e pronto. A gente tem que falar o quê? Que é inteligente vai dar sempre a última palavra. Sim, senhor. É isso. Então, a adoração é importante. É isso que eu faço. E outra é meditação. Essas 3 coisas não saem da minha vida. Sábado, domingo, segunda, feriado. Se eu pegar avião, eu rezo no avião. Se eu tiver que parar no aeroporto, eu tenho um altar portátil. Eu tenho um altar portátil de bolso para poder caminhar. E posso meditar, nem que seja numa privada. Uma privada. Que eu ensino isso. Não tem lugar bom para meditar. Tem um aqui e agora, que é o único lugar que você pode meditar. Estar aqui e agora, que é o ato de meditação. Não tem lugar bom para meditar.
Daí é a tua cabeça, a tua doutrinação. Não, eu tenho que meditar na frente do Ganges, sabe, no alto dos Himalaias. Eu já fiz isso, é gostoso, é legal. Mas isso é... A vida continua, né? Você tem que meditar onde você está. Onde você está é um lugar certo. É isso.